Então vamos agora falar das profissões, dar alguns exemplos de como poderão evoluir as profissões nesse novo mundo de inteligência artificial. A profissão de história, existem algumas coisas que a máquina já faz melhor. Por exemplo, resumos de eventos históricos, correção de provas, seja de múltipla escolha ou mesmo provas discursivas, em que se usa o OCR para passar a letra do aluno para a versão digital. Portanto, as pessoas que trabalhavam nessas áreas em história, o exemplo que eu estou dando aqui, daquele de para em cada profissão, e não do desaparecimento de cada profissão, mas sim de uma mudança de tarefas, tudo isso poderá ser objeto de tempo poupado para o historiador, para o profissional daquele ramo. Por exemplo, curadoria e verificação crítica de fontes. A IA pode sugerir o resultado, mas quem julga o contexto e a interpretação é ainda o historiador, e acredito que vai ser durante algum tempo. Eu outro dia fui confrontado por um aluno com um termo diferente de descobrimento do Brasil. Achei sensacional a pergunta dele, numa palestra que estava dando numa escola. Ele falou: professor, esse termo descobrimento do Brasil, nós devemos continuar isso ou será que haveria alguma coisa mais interessante para ser colocada? Então esse aluno sugeriu a palavra construção do Brasil. Eu achei um ótimo termo e eu fui conversar com o colega Arno Vellen, que foi presidente do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, e ele me disse que esse termo tinha sido cunhado por um historiador português. Mas eu achei muito interessante, e a princípio eu pensei, construção, mas onde será que está o eixo temporal disso? A ideia de construção do Brasil pode, portanto, se ater a 12 mil anos antes de Cristo, se quiserem, na Serra da Capivara, ou pode se ater a um período posterior, quando se observaram os tambaquis, as paliçadas, né? As paliçadas são aquelas madeiras fincadas sobre a terra que caracterizam os agrupamentos indígenas, as comunidades indígenas. Então a inteligência artificial permite aquele historiador que já não está mais fazendo suas tarefas repetitivas, as suas tarefas que foram deslocadas pela inteligência artificial, permite a utilização do tempo de uma forma muito mais interessante. Ele pede as bases de dados do Cielo, do JSTOR, do Google Scholar, através da inteligência artificial, que faz uma mineração de dados em todo o mundo, em todas as bases, Portugal, Espanha, outros países que por aqui estiveram e que se interessaram pela história do Brasil antes de 1500, cruza mapas, estabelece categorias. Isso tudo é um toque de computador. Eu diria que em quase todas as profissões haverá esse tipo de deslocamento. As pessoas que estão agora no ensino médio, elas devem ter isso em mente. A gente não pode dizer que a profissão A ou B vai acabar ou vai surgir, porque a gente não sabe. Aquele aluno que está no ensino fundamental, no ensino médio, que estava preocupado em decorar fatos e datas a respeito do Brasil, de falar sobre a Carta de Pero Vaz Caminha, de falar sobre o período colonial, ele vai poder encontrar isso a um toque de computador no seu celular em função da inteligência artificial. Na verdade, ele já tem isso hoje em dia. Poderia dar como exemplo também a engenharia química, e me refiro à engenharia química porque me formei engenheiro químico na UFRJ, depois fui para a área de economia. Mas, por exemplo, controles de processos industriais em tempo real estão dando lugar a sistemas de aprendizado de máquina. Controle de qualidade padronizado está cedendo lugar à robótica de laboratório, processos de rotina de plantas industriais estão já sendo otimizados automaticamente e por aí vai. Existe uma tendência nessa profissão de se utilizar o tempo do engenheiro químico para coisas mais interessantes que são mais factíveis agora. Por exemplo, procura de novos polímeros, catalisadores, membranas, de processos químicos chamados verdes, sustentáveis, que garantam a sustentabilidade do planeta, produção de bioplásticos, plásticos biodegradáveis, fertilizantes biodegradáveis, combustíveis limpos. Tudo isso fica mais fácil com a inteligência artificial. Os engenheiros químicos, por exemplo, estão desenvolvendo estruturas moleculares novas, reatividade química, tudo com ambiente computadorizado e com a descoberta também de novos medicamentos. Na área de economia e finanças, aí é preciso fazer um parênteses. O que está em alta em finanças? A gestão macroeconômica e sistêmica de riscos. Não adianta o profissional de finanças, aquele que quer realmente dirigir uma
uma firma, ficar centrado apenas na solução de problemas matemáticos ou estatísticos, porque se ele ficar absorto nisso, ele não vai poder dirigir os rumos de investimento da instituição. Isso não quer dizer que não seja importante uma perfeita avaliação dos riscos por modelos matemáticos. Essa parte mais quantitativa será feita com maior facilidade pela inteligência artificial, mas não a junção de informações oriundas de sistemas dos mais díspares, como gestão macroeconômica de riscos, visão de política fiscal, monetária, geopolítica, câmbio, juros. Isso tudo é visto no curso de economia. Então, aquele que está agora no ensino médio, que gosta de finanças, pense em desenvolver habilidades que sejam multifatoriais, que vão da antropologia à teologia. Teologia, sim, porque a cultura faz parte do processo pelo qual se formam as expectativas. É preciso um conhecimento amplo para se navegar nessa área, nesse mundo de inteligência artificial. É isso que faz a economia quando trata de finanças. A economia permanece central no mundo, porque ela molda a visão sistêmica, ela pensa em ser humano respondendo a incentivos. A inteligência artificial já está fazendo algumas coisas que não são mais necessárias que sejam feitas pelo ser humano. Revisões de literatura muito bem feitas, códigos para econometria. Esses procedimentos todos, como são feitos hoje em dia por alunos de economia, eles são muitas vezes códigos computacionais para Python, para R, para outras linguagens criados pela inteligência artificial. Isso não quer dizer que estudar linguagens ou que estudar computação não seja também interessante. Pode ser, haverá aqueles que gostam disso. Mas para aquele que quer pegar o big picture, que quer pegar a visão sistêmica, que quer pegar o todo para poder fazer a liderança na área, é necessário não alocar muito tempo com variáveis que a inteligência artificial pode substituir. A economia comportamental, as suas coalizões, como a confiança molda os ciclos econômicos, como se fazem as narrativas, como se constroem as narrativas. Isso tudo para estudar problemas do nosso tempo, o risco climático, o risco econômico, a modelagem de possíveis coalizões entre países ou dentro de um país entre partidos, ou seja, como modelar problemas que requerem ação coletiva. Os economistas têm muito essa forma de resolver problemas. Um exemplo clássico é da mãe que tem 2 filhos, tem um bolo que é repartir e quer que ambos tenham a mesma parte. E ela pode tomar 2 atitudes. Uma é ficar olhando sempre que eles partem o bolo e fazer com que realmente a divisão do bolo se dê em partes iguais. A outra, que é mais afeita a uma criação de um mecanismo que, de certa forma, traduz a forma como os economistas agem em muitas situações, ela diz, tá bom, eu vou dar a faca para um dos irmãos, mas com a seguinte regra, quem cortar não vai escolher o pedaço do bolo. Feito isso, aquele que vai cortar pensa, se eu cortar 1/3, 2/3, meu irmão que é guloso vai pegar 2/3. Então a única forma de cortar que maximiza o meu pedaço é meio a meio, que aí ele vai pedir meio e eu vou ficar com meio. Muitos dos nossos alunos na EPGE, por exemplo, eles têm, ao findar da graduação, já empresas quase que constituídas. Alguns fazem aplicativos sobre IA para determinado objetivo, outros fazem para outros, e há esses alunos que vão para o empreendedorismo. E isso também está em alta em economia, portais de microdados e por aí vai.